Oi pessoal, aqui é a Lorena Gontijo e eu venho com mais uma decoração de bolo para vocês. Aqui eu tô com um bolo de 25 centímetros por 10, por 10 certinho de altura. Porque é muito importante esse início, pessoal, porque esse bolo vai ser de andar e eu já mostrei para vocês aqui diferentes acabamentos que fica quando você deixa o bolo com 9 de altura, que você quer deixar aquele vãozinho, quando você deixa o bolo com 9,5 ou quando você coloca o seu bolo exatamente com 10. Eu comecei passando o meu chantilinho, esse foi todo feito em chantilinho, marrom na parte de baixo, marrom bem clarinho, quase um terra, tá bom? Eu usei o marrom chocolate para fazer essa cor. E agora na parte de cima eu tô usando um verde, ok? Vou olhar mais ou menos aí aonde vai ficar o meu banquinho para mim já preparar, né, para o meu segundo andar. E mais uma vez eu tô usando uma técnica diferente aqui, tá? De como eu faço para deixar o meu bolo de 2 andar, tá? Então aí eu passei o meu chantilly verde por todo o meu bolo e na parte de cima. Lembre-se de deixar aquela degrauzinho na parte de cima, tá, gente? Para quando você for fazer a sua quina, você conseguir. Ali, passou todo o chantilly na lateral, passa mais uma vez como se você estivesse passando, fazendo uma camada sobre o bolo para você conseguir fazer essa quininha. Vários bolos aqui eu mostro referente a essa quininha, tá, gente? Por como você fazer um alisamento perfeito, só você dar uma olhadinha aí no nosso canal, tem muita coisa, muita decoração, tem mais de 300 decorações de bolo aí pra vocês. Todas de inspiração, aí você vai vendo, olhando, aquilo ficou legal, acho que eu vou querer usar isso ou aquilo, enfim, só mesmo como inspiração pra vocês. Eu peguei um pincel, aqueles pincel de silicone que a gente utiliza para passar óleo nas vasilhas, né? E fui fazendo aí esse detalhe na lateral. Esse bolo é do Toy Story. E era para misturar o Toy Story 1 com o Toy Story 2. Por quê? A cliente gostava de alguns personagens que só passava no Toy Story 2. Então eu resolvi fazer a parte de baixo, contando um pouco do Toy Story 2, e a parte de cima mais sobre o Toy Story 1, tá? Pra quem assistiu o filme, eu sou uma grande fã desse filme. Quando você inicia o Toy Story 2, ele se inicia com eles, parece que num deserto, né? Então, assim eu vou tentar fazer na parte de baixo, ok? Agora eu coloquei o meu banquinho aí. Eu não centralizei esse banquinho, ok? Eu deixei ele um pouquinho mais para trás para dar um espaço maior na parte da frente do bolo para eu poder fazer uma decoração entre um bolo e outro e eu ter um espaço maior aí para fazer essa decoração. Eu peguei o meu aerógrafo, você consegue fazer alguns efeitos com a bombinha, tá, gente? Mas esse tipo de efeito é um pouquinho mais complicado de se fazer com a bombinha. Tem como? Tem, mas é um pouquinho mais complicado. Eu peguei o meu corante marrom, ele líquido mesmo, sem diluir, sem nada. Coloquei no meu aerógrafo e passei pelo meu bolo, só dando uns riscos assim bem aleatórios. Peguei o verde e fiz a mesma coisa. Ai, Lorena, ficou muito estranho esse verde. Calma, gente, isso aí vai se dissipar um pouco esse verde, não vai ficar desse jeito. Daqui a pouco vocês vão ver. Agora, peguei aí já o meu segundo bolo, que ele é de 15 centímetros por 10 de altura. Eu coloquei ele em uma placa de isopor, como vocês tinham visto. Coloquei ele numa placa de isopor e fiz um furinho no meio nessa placa de isopor, que seria pra gente encaixar no próximo bolo, tá? Coloquei um palito, nesse caso eu usei aqueles tipo pega-balão, tá, pessoal? Cortei na altura de 17 centímetros esse pega-balão, eu cortei ele, porque o meu bolo de baixo 10 com mais 10 do bolo de cima dá uns 20 centímetros. Eu sempre deixo um pouquinho mais baixo para ele não chegar até em cima do bolo, tá? E agora eu tô alisando. Agora, gente, já é outra técnica que eu aprendi, eu já mostrei aqui pra vocês várias, para transportar um bolo de um lugar, o bolo do segundo andar, para ficar em cima do primeiro andar, tá bom? Então, vamos aí. Fiz a pré-camada, esse azul que eu usei foi o azul anis. Ah, o verde que eu usei foi o verde folha
bem pouquinho, tá? E coloquei uma gotinha só, uma gotinha de marrom para fazer aquele verde. E esse aí eu usei o azul anis, bem pouquinho para ficar esse azul bem clarinho, esse azul céu, tá? E agora eu vou alisar no meu bolo. Lembrando que eu uso aí para alisar o bolo uma régua e aí eu consigo fazer um alisamento. Eu vou fazer, agora eu fiz o pré-alisamento, né, na lateral e já vou acertando a parte de cima. Porém, eu não vou deixar a parte de cima 100% retinha. Eu vi essa técnica com uma gringa, tá? Ela fazendo, eu assisto vários vídeos, então eu vi essa técnica e falei, será que eu consigo fazer essa? Vamos tentar. Então aí, como vocês podem ver, eu alisei a parte de cima e agora realmente eu vou deixar a parte da lateral bem lisinha. Antes de deixar bem lisinha, eu vou pegar um pouquinho de chantilly branco, vou deixar ele bem, mas bem molinho, bem sedoso, tá? Sem porosidade nenhuma e vou passar alguns tufinhos no meu bolo, pra dar esse arzinho de céu, tá, gente? Pra ficar um pouquinho mesclado, como tá aí, tá? Um pouquinho mesclado de azul, porque pra deixar ele assim, parecendo um céu. Agora vamos para a luta. Eu arrastei o meu bolo, você arrasta o bolo, põe a posição do seu bolo de baixo conforme você quer a frente. A minha frente é aí, a que tá de frente pra bailarina, tá? E mais uma vez a dificuldade, gente, foi a espátula. Eu não tenho espátula firme o suficiente que suporte o peso do bolo, então isso tá me dificultando bastante para fazer essa transferência, tá? Então, você escolhe a frente do seu bolo de cima, arrasta ele, depois você escolhe a frente do bolo de baixo, né? Deixa ele já na posição para você colocar. E assim deu certo, gente. A minha alegria, dancinha da vitória, porque eu consegui fazer esse transporte. Não ficou 100%, mas eu entendi a técnica que a pessoa passou e eu consegui sim fazer a quina da frente ficar bem perfeitinha. A lateral só não, a parte de trás só não ficou perfeitinha, gente, porque eu não tenho uma boa espátula e acabou que encostou no meu chantilly, tá? Mas eu consegui, eu entendi a técnica e eu vou procurar sim uma boa espátula para conseguir fazer esse transporte, tá? Como vocês podem ver, o meu bolo fica assim, a parte de cima fica mais afastada para me ter essa parte da frente, aonde vai ser a parte da frente do meu bolo, um espaço maior para me fazer as decorações. Agora não deu para ver, mas eu tô acertando e alisando a parte de cima. Como eu afundei o palitinho, então agora eu consegui fazer as minhas quininhas bem certinhas aí em cima, tá bom? Então, depois que eu acertei a parte de cima, arrumei as quininhas, agora eu vou começar a colocar, a elaborar como que eu vou colocar o meu topper, tá? Primeiro, eu coloquei aí o suporte aí, porque vidro com o alumínio acaba que ela não fica 100% estável, tá? Agora eu peguei o meu topper, já fui colocando aí no meu bolo, então eu coloquei a plaquinha, o buzz, eu queria colocar só o buzz e os ETzinhos na parte de cima e o resto embaixo. Mas o meu marido falou, não, Toy Story tem que ter o Woody lá em cima, e Woody lá em cima, Woody, é Woody. Woody lá em cima, não tem como ele ficar aqui embaixo não, tem que ser os dois lá em cima. Então eu coloquei, eu queria fazer assim, a parte de cima, como sendo, né, astronave e tudo mais lá em cima, e o resto dos personagens embaixo, porque eles são de terra. Só o Buzz e os ETzinhos que são lá da lua, né, do céu. Eu peguei agora o meu bico chuveirinho e fui passando por todo o meu bolo, tá? O bico chuveirinho. Como vocês podem ver, eu tô usando adaptador porque eu ia usar ele algumas vezes aí no meu bolo, essa cor, com outros bicos. Então, sempre que eu vou fazer um bolo, que eu vou usar, vamos supor o verde, aí eu vou usar o bico pitanga, o bico chuveirinho e o bico tal. Você coloca o adaptador, porque isso vai te economizar tempo. Eu coloquei aí pra me ver como seria eles ali na frente, porque eu ainda não tinha montado esse bolo, assim, eu não tinha imaginado como ele ia ficar. Então eu falei, acho que assim vai ficar legal, então eu coloquei eles primeiro pra ver se ia ficar legal, e depois eu fui com o bico chuveirinho.
Todo mundo tem uma grande dúvida sobre o bico chuveirinho, gente. O chantilly tem que estar um pouco mais firmezinho, tá? Mais estável para você tá fazendo. Se tiver mole, acaba que ele não sai um bico chuveirinho, não sai as graminhas certinho, tá bom? Então, depois que eu fiz o bico chuveirinho aí por todo o nosso bolo, eu peguei o bico 32 pra gente poder tá fazendo aí uns cactos na lateral do nosso bolo, ok? Vocês lembram que eu fiz a tintura ali, que eu coloquei uns lugares mais fortes, né? Com o aerógrafo, tá vendo a parte de baixo, gente? Você só vê um sombreado ali de verde. Agora, com o bico 32, eu sujei o saco de confeitar com corante e coloquei o chantilly verde mais escuro, que é o mesmo verde que eu fiz a graminha. Porém, o meu saco de confeitar está sujo de corante, onde que vai dar umas manchas nos meus cactos, tá? Então, eu vou fazer uma pontinha para um lado, uma pontinha para o outro, e no centro dessas duas pontinhas, eu vou fazer uma pontinha e puxar até embaixo. Deu para entender? Uma pontinha também mais alta do que a outra, ó. Uma pontinha para cá, uma pontinha para a direita, na parte do meio, e vou até embaixo, ok? Vocês podem ver que ele tá com nuances de cores diferentes, esse era o objetivo, para ter esse degradezinho aí de cor no nosso cacto. Eu achei que ficou bem interessante esse cacto, então eu fiz em toda a volta do meu bolo, tá? Esses cactos. Agora eu bati um pouquinho de biscoito de maisena para colocar aí no nosso bolo. Eu peneirei o biscoito de maisena para ficar aquela poeirinha bem fininha, aquela areia bem fininha, né? Para parecer mais com a areia do deserto, vamos supor assim. Então, eu fui colocando aí em toda a lateral do meu bolo, uma que dá o acabamento, até porque vocês lembram que a gente fez uma partezinha marrom? Então, é meio que a parte de baixo, né, da bandeja, ela se interagindo aí com o início do nosso bolo. Então, fica bem interessante quando você consegue fazer essa interação da lateral do bolo ali, da bandeja do bolo, com propriamente o bolo em si, tá? Eu gosto muito daquela bordinha tipo pasta americana, porém tem uns bolos que se encaixam muito bem nesse jeito aí, tá? Agora eu coloquei aí o topper, quem fez esse topper é a Jeane, é a parceira aqui do canal, tá? Então, olha pra você ver esse cachorrinho que ela fez de mola de verdade, gente, tô apaixonada nele. E agora eu fui colocando aí, fui vendo os melhores lugares, para onde que eu ia colocar o dinossauro, eu queria muito dinossauro. E este foi o resultado do nosso bolo, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá aí mais uma inspiração para vocês. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o nosso próximo vídeo. Se você fizer um bolo assim, me marca lá no Instagram que eu vou compartilhar também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!